Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 196. Mundos evoluídos e lembrança do passado. Bem, vamos começar com um belo poema de Carlos Drummond de Andrade. Memória. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido, contra o sem sentido, apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, estas ficarão. É um lindo poema, né? Não precisa dizer isso. Quando a gente coloca um poema aqui, obviamente é para dialogar com o poema. Nós não estamos afirmando que é um poema espírita ou que o autor, o poeta, estava escrevendo o poema para a gente comentar o Livro dos Espíritos. Mas a poesia, a literatura em geral, ela é construída assim, ela permite isso. É permitido esse diálogo, principalmente na poesia. Então a gente sempre diz que quando um poema é publicado, quando uma obra literária é publicada, o autor perde o controle sobre ela. Ele está dando ao mundo algo e o mundo e todos nós podemos fazer variadas interpretações. Claro, isso não faz sentido a gente apoiar interpretações absurdas, mas esse diálogo ele é parte da construção da própria poesia. O próprio Drummond fazia isso com outros poetas. Tinha as observações peculiares dele. E às vezes é interessante que quem está lendo faz interpretações que surpreendem o próprio poeta positivamente. Nossa, realmente está aí, mas eu não tinha pensado. Então, a poesia é um campo aberto para interpretação. Obviamente vão ter interpretações que não são aceitáveis, que a pessoa também extrapola, mas faz parte do nosso aprendizado poético. Aqui eu acredito que tem muito a ver com o tema, até porque o próprio título do poema é Memória. E a gente está no Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, no item Esquecimento do Passado. Nesse capítulo, Kardec vai justamente tratar dessas questões, Que aspectos é relevante a gente entender que envolvem a nossa volta ao mundo físico, Se a gente é minimamente precavido e a gente fez lá o Mobral, o ABC espiritual, a gente estudou isso antes de reencarnar, Porque são questões que tocam diretamente o processo de reencarne. Bem, o que é que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai trabalhar algumas questões, São apenas 3, para que a gente comece a amadurecer mais. Se você não ouviu o programa anterior, eu acho que vale a pena você ouvir o 195 antes desse, porque uma continuidade é um tema que em particular a gente tem uma compreensão muito distorcida dele no movimento espírita. Então, é um dos aspectos em que nós, movimento espírita, nos distanciamos de Kardec. Nos distanciamos de uma forma impensada. Então, é um tema delicado nesse sentido. Por que é delicado? Porque, assim, existe um movimento inconsciente, apoiado pelas trevas, obviamente, no movimento espírita, que estimula a materialização dos espíritas. Obviamente, o propósito do Cristo é a nossa espiritualização. E uma forma de nos materializar é o quê? É nos distanciar de experiências espiritualizadoras. Então, hoje, infelizmente, é facilmente observado uma oposição que surge no seio do Consolador contra
a mediunidade e contra as experiências de lembrança do passado. Por quê? Porque são experiências espiritualizadoras. Né? Quem participa de uma mediúnica séria, a cada reunião tem um choque positivo. Nossa, aprendi isso da realidade espiritual. E não é um aprendizado intelectual, é um aprendizado emocional. Meu Deus, como o sofrimento de quem mente é severo. Meu Deus, né? É um alerta, né? Esse espírito se apegou tanto aos bens materiais e eu não estou me apegando também. Como a história desse espírito sofredor está parecido com a minha? Então são experiências que nos chamam à consciência espiritual. A regressão de memória também. Então a gente vê toda uma burocratização, a gente vê todo um movimento de medo para nos afastar disso. Então por isso é um tema delicadíssimo, né? Porque há um investimento terrível, apoiado na nossa ignorância de Kardec e apoiado, e aí é o mais grave, na nossa revolta, às vezes inconsciente, contra o nosso processo de espiritualização. Né? É natural que hajam muitos padres, muitos bispos medievais no movimento espírita, pelo menos nessa fase que está acabando, graças a Deus, mas hoje é isso. Muitos se renovam, muitos se transformam, outros não, outros querem lidar com o espiritismo da mesma forma que lidaram com o evangelho na Idade Média, da boca para fora. Fala, desenvolve admiração, porque são espíritos que têm essa habilidade, ou porque são cultos, ou porque são bons manipuladores de mentes invigilantes, e utilizam-se quase sempre do medo. Não, isso é perigoso. Aí tem sempre uma historinha macabra, uma história real distorcida, né? Usa o nome de alguém famoso, distorce a história para incutir medo. O que é que eles estão dizendo? Você não precisa do Evangelho, você não precisa do Cristo, você não precisa de Kardec, você precisa de mim. Me siga, né? Faça o que eu estou mandando e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo para as trevas, com certeza. Então, por isso que a gente vai devagar, a gente lê bastante essas questões, a gente contextualiza, porque é muito delicado isso. Se você está encarnado na Terra e você se afastar de experiências espiritualizadoras, você vai falir espiritualmente. A sua encarnação vai ser um desastre. Nós não podemos. O Cristo, ao longo de todo o Evangelho, proporciona experiências espiritualizadoras. Nós não podemos abrir mão disso. Pelo menos até a gente chegar no nível de um João. O João Evangelista precisava. Então, até a gente passar o João Evangelista, a gente vai precisar. Tá certo? Desse nível, além de João Evangelista, eu nem me meto a falar que eu não sei o que é isso. Mas até lá você precisa. Então, eu acredito que você não esteja no nível acima de João Evangelista. Se tiver, você vai concordar comigo. Se não tiver, você precisa. Tá certo? Então, é um tema muito sério. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Não estou dizendo que tem que ter experiência mediúnica de tudo que é tipo e jeito. Não estou dizendo que tem que ter regressão de memória de tudo que é tipo e jeito. Estou dizendo que são experiências, se feitas sérias, espiritualizadoras, que nós não podemos abrir mão, pelo menos teoricamente. Se você não tem capacidade de participar de uma mediúnica séria, se você não tem capacidade de tocar no tema regressão de memória, eu lhe respeito profundamente. Mas não entre no caminho de negar, porque é muito diferente. Né? O sujeito pode olhar para o Cristo e dizer assim: mestre, eu não tenho condição de lhe seguir de perto ainda. Eu vou seguir com o meu esforço máximo, mas não tenho condição. Isso é digno. Mas daí a gente chegar a dizer: não tenho condição de seguir o Cristo de perto e agora eu vou ser um anticristão, é bem diferente.
Então, desculpa aí a abertura longa, gente, mas é porque é preciso. É um tema delicado. Vamos lá. 395. Olha a pergunta de Kardec. Podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? Se a tese hoje das trevas imperante no movimento espírita, que a gente não pode nem falar nisso, fosse verdadeira, Kardec não fazia uma pergunta dessa. Ou se fizesse, a resposta seria bem diferente da que está em todos os livros dos espíritos. Vamos lá. Podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? Nem sempre. Nem sempre não é nunca. Né? Nem sempre é às vezes. Às vezes sim, às vezes não. Todavia, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhe fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Olha que interessante. 396. Algumas pessoas julgam ter uma vaga lembrança de um passado desconhecido, que a ela se apresenta como uma imagem fugidia de um sonho, quer dizer, algo meio nebuloso, mas uma imagem, que em vão tentam reter. Não será apenas ilusão? Se reencarnação fosse essa coisa tenebrosa que as trevas pregam no movimento espírita, que não pode, que os espíritos tinham dito, olha, não mexe nisso. Resposta dos espíritos. É algumas vezes real. Olha aí. Né? Olha algumas vezes. Então eles não estão dizendo que não pode mexer no assunto e não estão dizendo que tudo é ilusão e mentira. É algumas vezes real. Mas frequentemente também é uma ilusão, contra a qual é preciso se resguardar, pois pode ser efeito de uma imaginação superexcitada. Então aqui a gente está num ponto de equilíbrio lúcido. Às vezes é ilusão, às vezes é real. Então os espíritos não estão descartando, nem estão aceitando tudo como verdadeiro, como querem fanáticos, nem estão dizendo que tudo é imaginação. Na dúvida, investiga. 397. Nas existências corporais, de uma natureza mais elevada do que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Olha que pergunta, né? Assim, como se diria, brincando, supimpa. Olha que pergunta extraordinária. É uma coisa linda essa pergunta. Né? Se eu fosse artista plástico, eu faria uma obra de arte em homenagem a essa pergunta. Porque ela é uma lapada nesse ataque das trevas. Ela é uma luz que brilha e dissolve as trevas. Qual é a tese das trevas? É contra a lei de Deus lembrar do passado. Essa é a tese das trevas. E já eu volto para o poema, porque o poema vai ser utilizado para explicar por que as trevas defendem essa tese. Vamos lá. Gente, eu estou falando trevas porque é treva mesmo. Porque eu estou falando no ambiente do movimento espírita. Então, uma tese que é contrária a Kardec e que nos materializa só pode ser das trevas. Mas vamos lá, pergunta de novo. Nas existências corporais de uma natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Kardec está perguntando assim, nos lugares mais evoluídos, como é que se dá essa questão das lembranças do passado? Ela é melhor, é mais clara, é mais nítida? Resposta, agora não é talvez e não é nem sempre, não. A resposta é sim. A resposta é sim. À medida que o corpo se torna menos material, lembramos melhor. Reforçam os espíritos. A lembrança do passado é mais nítida para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. Então, meu amigo, se você teve a mínima noção em toda a primeira parte do Livro dos Espíritos, você sabe que a lei de Deus não se contradiz. Então, quem diz que a lei de Deus é contra a lembrança do passado,
Como é que os espíritos estão dizendo aqui que quanto que no mundo mais evoluído a lembrança é melhor? Então não é contra a lei de Deus, vamos devagar. Vamos devagar, a gente está falando de uma progressão. À medida que se evolui, a lembrança se torna mais nítida. Todos nós temos alguma intuição. Vamos trabalhar no próximo programa isso. Mas o que eu quero deixar claro é esse ponto, tá certo? Não nos enganemos. Evolução é ampliação de consciência e ampliação de memória. Isso tem que estar muito claro se você quer entender. Eu não concordo, você tem direito, mas o que os espíritos estão dizendo é isso. Não tem como, né? As trevas tentaram, não conseguiram distorcer as traduções de Kardec. Tentaram. Você pode ter certeza, numa tradução distorcida do Livro dos Espíritos, você era o primeiro que rodava. Como foi no Novo Testamento. Você encontrar a reencarnação lá, você tem que garimpar. Provavelmente tinha muito mais. E se vacilar, são os mesmos espíritos que estão tentando. Não conseguiram na tradução, estão tentando agora nos bastidores. Então está aqui. Então, não vamos, por favor, colocar palavras em boca de gente séria, dizer que é contra, que não pode fazer regressão de memória, porque lembrar do passado é contra a lei de Deus. Gente, por que esse bafafá todo aqui com vocês nesse tópico? Eu vou usar o poema para ler. Vou ler a terceira estrofe. As coisas, porque ele está falando de memória, né? As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Isso é lindo, né? O que é que ele está dizendo aqui? Quando a gente não tem memória, o mundo objetivo perde o sentido. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis, né, à palma da mão. Quer dizer, se você não entende que é um ser espiritual, se você não entende que teve uma longuíssima história no mundo, em mundos materiais, se você não acolhe isso no seu coração, porque disseram que você tem que ter medo, estou falando emocionalmente, não estou preocupado aqui com informação, estou preocupado com a nossa relação emocional com a nossa história espiritual. Se você bloqueia tudo isso, sabe o que vai acontecer? A sua vida perde o sentido. Né? As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Quer dizer, quando você bloqueia emocionalmente a sua relação com o passado, com o seu passado espiritual, as coisas lindas, findas, porque acabaram, mas são lindas, elas ficam. Você vai estar querendo jogar isso fora. Se você abrir mão da sua sensibilidade para o seu passado, você se materializa. E o mundo perde o sentido, porque não se iluda. O que dá sentido para a vida não é o carrão, não é a casona, não é o milhão. Porque se fosse, quem tem seria realmente feliz. O que dá sentido para a vida são as coisas lindas. Uma das coisas mais lindas que você tem é uma grandiosa história espiritual. Se as trevas lhe convencerem de abrir mão disso, as coisas tangíveis se tornam insensíveis. Porque o mundo não tem sentido. O mundo material é vazio, tecnicamente falando. Então, o grande sentido da sua vida é que se você chegou aqui, você acertou muito. Independente de quantas cabeças você tenha decapitado, eu decapitei muitas, não interessa. Tem muito acerto, tem muita beleza, tem muita grandeza. Não abra mão disso, porque algum espírito irresponsável, inspirado pelas trevas, está dizendo que em nome do espiritismo você tem que abrir mão disso. Não abra mão da sua história espiritual. Cultive esse sentimento do seu grandioso passado. Não grandioso de fama, que isso é estupidez. Grandioso de vitória, de conquista. Você conquistou a encarnação na Terra. Ah, mas não é um mundo superior, mas é um degrau. É um degrau. Bota o pé nesse troço desse degrau e vamos subir.
Você já está aqui. Grande abraço, grande beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Que a paz do Cristo nos instrua nesse instante, porque ter paz é uma ciência que tanto precisamos aprender. Precisamos, filhos, pedir a Deus, pedir carinhosamente ao Mestre mais e mais compreensão. Vocês são espíritos feridos. Claro que são. Por isso as trevas manipulam com tanta facilidade vocês, utilizando os instrumentos do medo. Nós entendemos isso. É como alguém que se queimou em água quente. E as trevas dizem, não tome banho porque a água está sempre fervendo. E vocês param, pouco a pouco, de tomar banho. Isso acontece dentro de vocês. E motivado por muitos de movimento espírita encarnado. Importante fazer essa distinção. Hoje existe movimento encarnado e desencarnado e às vezes são muito diferentes. Que banho, que água é essa que vocês precisam para se purificarem, para se limparem, para se melhorarem, para ter higiene? É o banho de correntes espirituais superiores. Hoje, muitos têm medo dos espíritos. Isolam-se emocionalmente. Não querem conversar com o anjo guardião. Não querem conversar quando estão no corpo e começam a ter medo de encontrá-los quando saem do corpo. A grande maioria tem medo sequer de pensar que teve vida passada. Filhos, nós só crescemos a partir de nossas conquistas. Mesmo conquistas realizadas cometendo erros. Por exemplo, tem muitos médicos que aprenderam medicina ou aprenderam a lidar com corpos humanos fazendo o mal. Sim, torturando, vendo dor. Mas eles aprenderam a suportar ver o outro sofrer. Mas eles aprenderam a habilidade de abrir corpo. Se eles negarem a habilidade aprendida, porque aí há uma ferida emocional, não crescerão. Qual é o certo a fazer? Reconhecer o erro, mas aproveitar a capacidade aprendida para fazer o bem. Espírito só evoluirá de fato quando for capaz de aceitar isso com paz, com tranquilidade. Não é ficar falando de passado para cobrir-se mais uma vez da púrpura mentirosa da vaidade. Como muitos de vocês espíritas sentem falta de pequenas e desastrosas mentiras, de importância espiritual, de uma revelação estúpida, cheia de coisas malucas. Nova geração tem que estar alerta para não seguir este padrão de desgraça. Sigamos o padrão do Cristo. Profundidade emocional. Experiências espirituais potentes. Ou vocês não sabem que o Cristo pegou uma adolescente de 14 anos e levou para assistir Moisés se materializando? O que é isso
senão uma experiência poderosa. Ou vocês não sabem que o Cristo curou um leproso na frente de uma criança de 7 anos? E esta criança era eu. E isso mudou minha vida. Não sejam estúpidos, meus filhos amados. Todos precisamos de experiências poderosas para potencializar a nossa coragem, a nossa fé no Mestre Superior. Todos precisamos abrir o nosso ser a essa potência divina chamada Jesus. Não fiquemos com os falsos profetas. A luz brilha. A luz nos aquece. A luz nos toca. Mas cabe a cada um de nós abrir os nossos corações espirituais para que nós sejamos um com a luz do mundo. Jesus de Nazaré. Paz a todos do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.